Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É uma alegria para mim estar de volta aqui na página do Lar Espírita Maria de Nazaré, Ulemana, para estar com vocês, mesmo que virtualmente. Por compromissos acadêmicos, eu não pude estar aqui ao vivo, não pude participar em tempo real, mas deixei essa gravação. Espero que gostem e deixem seus comentários, deixem suas sugestões, suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em posteriormente vir até aqui na página do Lemana e responder a cada uma e responder a cada um de vocês. Tudo bem? Estamos chegando ao fim de setembro, que desde 2014 é conhecido também como Setembro Amarelo. Uma campanha que existe ao longo de todo o ano, mas que neste mês em especial marca, né, um maior destaque para a conscientização e a prevenção ao suicídio. Ao longo de todo esse mês, aqui na página do Lemana, irmãs e irmãos nossos falaram sobre diversos assuntos relacionados a essa pauta e trouxeram importantes reflexões sobre esse tema à luz da doutrina espírita. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir a essas palestras, eu sugiro que, após a nossa conversa, você procure aqui mesmo na página, assista e, se gostar, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. São temas de extrema importância para nós conhecermos, mas também para nós multiplicarmos com os nossos irmãos. Quando a gente fala de suicídio no Brasil, isso representa um registro anual de mais ou menos 13 mil mortes de irmãos nossos causadas pelo suicídio. No mundo, essa taxa é superior a 1 milhão de pessoas todos os anos. E quase 100% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Então, quando a gente fala sobre a conscientização e a prevenção ao suicídio, é importante falar também sobre a saúde mental. Principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, quando após 1 ano e meio de pandemia, mais da metade de nós brasileiros afirma ter observado uma piora considerável no seu bem-estar emocional desde que tudo isso começou. Uma pesquisa que foi realizada pela Datafolha mostrou que entre cada 10 brasileiros, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos como ansiedade ou depressão desde o início da pandemia. Para a nossa felicidade, o Espiritismo nos faculta para esse tema, como para tantos outros, a chave de que nós precisamos para o seu verdadeiro entendimento. Quando eu pensei num tema para nós conversarmos nessa noite de quinta-feira, encerrando aí o mês do Setembro Amarelo, eu refleti bastante sobre o que eu gostaria de trazer. E aí me veio, a partir de uma leitura, uma passagem do Novo Testamento que é contada por 3 apóstolos. Nós temos uma versão de Mateus, uma versão de Marcos e uma versão de João, que nos conta sobre certa feita, após a multiplicação dos pães e dos peixes, que é uma passagem muito famosa na Bíblia, Jesus enviou os discípulos por barco até a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele também é conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ele é um extenso lago de água doce, o maior do atual Israel. E, segundo a Bíblia, grande parte do ministério de Jesus aconteceu às suas margens. Eles estavam, portanto, em uma margem do Mar da Galileia e iriam se deslocar para uma outra margem, né? Esse mar ou lago, dependendo de como se referem a ele é muito importante porque ele vai trazer ali na sua costa uma série de cidades que nós conhecemos de diversas passagens na vida de Jesus Cristo, como Cafarnaum, Magdala e entre tantas outras. Os discípulos, então, orientados por Jesus,
embarcaram nesta embarcação e se deslocaram para a outra margem. Jesus ficou para trás, sozinho, para orar. Ele havia sabido aquele dia a notícia da morte de João Batista. A noite caiu, o vento começou a ficar um pouco mais forte, o barco acabou sendo surpreendido por uma tempestade. E então, no meio daquele caos que se instalou, os discípulos avistaram, ao longe, um vulto. E claro, como todo ser humano falível, eles ficaram preocupados com aquela vista, né? Com aquela aparição. No meio daquele escuro, veio Jesus andando no mar. E é aí que o apóstolo Mateus narra para nós. Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Eu não sei vocês, mas eu agiria da mesma maneira. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, então, interpelando, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu a ele, vem. A água, aqui nesta passagem, é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Ela é o simbolismo da sombra, da vida inconsciente ou além-mar da nossa existência enquanto espíritos imortais. Quem nos convida a esse olhar é o espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, do médium Francisco e do Espírito Santo Neto. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta, mas profundamente influente que existe em nossa intimidade, mas essa sombra sempre surge em nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e os nossos medos em algo ou alguém. Eu tenho certeza que se nós pararmos agora um momentinho para avaliarmos o dia que nós tivemos, ou mesmo a semana que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir identificar algum momento em que a gente acabou projetando numa outra pessoa, ou em alguma coisa, uma frustração, algum sentimento nosso que a gente nem pensou muito bem sobre ele, mas foi vivendo no piloto automático, foi alimentando alguns vícios de pensamento que nos colocam numa faixa vibratória baixa, densa, que acaba nos acarretando uma série de prejuízos sem que a gente perceba. Essa é a nossa sombra, essa área oculta, mas profundamente influente no que a gente pensa, no que a gente sente e também na maneira como a gente age. E considerando que nós vivemos em contexto, nós vivemos com o outro, né? Nós estamos sempre influenciando os outros pela nossa sombra, nós estamos sempre afetando, digamos melhor, né? Os outros com as nossas sombras e sendo afetados pelas sombras dos outros. O Mestre Jesus pairava sobre as águas porque ele dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens naquela época e que nós ainda vivemos. Ora, nós só tememos o que nós desconhecemos. E o autoconhecimento, como qualquer outro tipo de saber, requer de nós um constante exercício de reflexão, mas também de aprimoramento. Reflexão, porque nós precisamos ativamente pensar, repensar, pesar, mas aprimoramento porque ele pede ação. Ele pede que a gente aplique essa reflexão, esse aprendizado. Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus Cristo, grande filósofo, já nos convidava a conhecermos a nós mesmos séculos antes da vinda do Mestre. No Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão de número 133, nós vamos ver que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Portanto, espíritos que somos, fomos todos criados simples e ignorantes
E é na carne, como estamos experimentando hoje, né, nessas lutas e tribulações que encontramos todos os dias da vida corporal, é que nós vamos construindo a nossa história, o nosso progresso. E esse progresso evolutivo, ele acontece por etapas. Ele não vai acontecer de uma hora para outra. Por mais que a gente queira, ele exige etapas, né? Conforme a gente vai adquirindo novos recursos intelectuais, novos conhecimentos, vamos também adquirindo novos recursos morais, vamos nos aperfeiçoando, corrigindo erros nossos anteriores, vamos somando algumas conquistas, né? É onde acontece esse progresso. Nós podemos dizer, então, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou como Maíse Braga, palestrante espírita, costuma dizer, e eu gosto muito dessa figura que ela usa, nós somos o passado em forma de presente. Por que eu acho interessante isso, né? Diante dos desafios da vida, a gente acaba sempre colocando a culpa no outro, a culpa nas outras coisas. É mais fácil a gente não admitir a nossa parcela de responsabilidade, né? Mas nós somos hoje o melhor que nós conseguimos construir dentro das nossas possibilidades. O que nós plantamos, nós estamos colhendo. Então, a herança foi deixada por nós mesmos. Não podemos culpar ninguém, não podemos culpar nada. Não podemos bravejar contra Deus, maldizer dos espíritos, né? Quando nós somos os responsáveis pelo nosso presente. E aí, conforme o estágio do nosso entendimento, nós vamos ampliando os nossos horizontes a partir desses novos recursos intelectuais e morais, dessas experiências na carne. Vamos formando novas verdades, vamos substituindo algumas convicções, vamos deixando de lado alguns hábitos, depurando outros hábitos e vamos nos recondicionando conforme vamos caminhando. Essas convicções são responsáveis pela maneira como nós estamos organizando o nosso comportamento pessoal. Então, se a gente fizer uma reflexão, olhando um pouco para dentro, buscando entender as nossas fortalezas, né, e também os nossos potenciais a serem trabalhados, a gente vai conseguir entender de que maneira nós organizamos até aqui o nosso comportamento pessoal. Como nós lidamos com os desafios, com as frustrações, como está a nossa fé, como a gente procura resolver problemas, como a gente se coloca à disposição do próximo, como a gente vê o próximo nas nossas vidas. Tudo isso é resultado de uma longa caminhada de séculos, de milênios de vivências na carne. Correto? E esse processo a gente pode considerar como o despertar de um espírito, que no começo ainda se encontra um pouco tonto, buscando se localizar naquele nevoeiro ainda das suas incertezas, das suas limitações, né? O despertar da consciência é um ato contínuo, né? Ele vai fazendo desabrochar em nós os códigos divinos que estão dentro de nós como germes, né? Germes em todos nós, né? Como uma planta, né? Que na sua semente traz ali todo o código genético para que ela desabroche, para que ela floresça, dê frutos, né? Tá tudo ali, os potenciais estão ali, eles precisam de um tempo, eles precisam de alguns elementos, mas ela vai florescer e vai virar muitas vezes árvores gigantescas, frondosas, que vão alimentar todo um ecossistema, né? E nós também trazemos em nós esses germes dos códigos divinos, né? Em todos nós, que vão nos facultando um maior livre-arbítrio e, consequentemente, também maior responsabilidade dos nossos atos. E nós estamos no meio desse processo, né? Todos nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E com o livre-arbítrio vai vindo também uma maior responsabilidade sobre as nossas escolhas. Nós já não estamos mais tão sonolentos como estávamos no começo. Ainda temos muito a despertar, mas já temos a nossa parcela de responsabilização, né?
Criados simples e ignorantes, como falamos, o espírito tem como fatalidade a perfeição que lhe está destinada. E é o nosso grande projeto, né? Deve ser o nosso grande objetivo. Alcançar essa perfeição com rapidez ou demorando um pouco mais para consegui-la depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Né? É claro que, se nos perguntarem, todos nós vamos dizer que queremos ser perfeitos e que queremos isso para ontem. Né? Se tiver algum aplicativo, se tiver alguma coisa que a gente possa comprar para acordar amanhã já, espíritos de primeira escola, a gente está aceitando. Mas não é assim. Né? Isso demanda trabalho. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vai nos dizer: serás o que penses e planejes, pois que da tua mente e do teu sentimento procedem os valores que são cultivados. Olha só que interessante. Penses, mas também planejes. Quando a gente fala do mundo corporativo, a gente sempre pensa em planejamento estratégico, métricas de desenvolvimento. A gente está sempre fazendo atualizações, né, profissionais, buscando cursos livres. Vou fazer uma pós-graduação, quero em 3 anos aumentar o meu salário, quero subir de analista para gerente. Mas a gente não transfere essa dedicação também para o nosso aperfeiçoamento pessoal, né? Quem eu quero ser daqui a 2, 3, 5 anos? Como é que eu quero que esteja a minha relação com o próximo daqui a uma década? Né? Como é que a gente está planejando isso? Não é só pensar, planejar. Né? Ela fala que a energia mental é o fermento vivo que pode improvisar, alterar, constranger, alargar, assimilar, desassimilar, integrar, pulverizar e também recompor a matéria em todas as dimensões. Então se inicia na nossa mente, mas ela não termina na nossa mente. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender a importância do que nós estamos alimentando no nosso campo mental e como isso se materializa em torno de nós, criando a realidade que nós vivenciamos. E aí, o Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer para nós o seguinte: por isso mesmo, por essa questão da importância da energia mental e o que ela materializa, somos o que nós decidimos. Possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. Então, vamos prestar atenção no tipo de pensamento que a gente tem alimentado. Né? Como é que eu me relaciono comigo mesmo no meu fórum íntimo? Que tipo de mensagem eu estou mandando para o meu inconsciente? Que tipo de mensagem eu estou emitindo para formar o meu contexto? Né? Porque isso é muito poderoso. É isso que vai determinar a minha derrota, ou a minha vitória, ou a minha estagnação. Joana de Ângeles nos fala que é necessário que nós programemos um roteiro mental e passemos a vivenciá-lo, afirmando mentalmente até que se te modele no mundo das formas. Ou seja, é um exercício. Como eu falei, somos espíritos imortais. Né? Estamos aí há séculos, há milênios, dentro dos mesmos hábitos. Então não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir substituir todo um sistema de crenças. Mas é preciso ativamente refletirmos a respeito. Ela fala, programar um roteiro mental e passar a vivê-lo afirmando-o mentalmente até que ele se modele no mundo das formas, ou seja, até que ele se concretize em nós e ao redor de nós. A mente plasma tudo. Bem conduzida, de maneira inteligente, ela vai alcançar o triunfo. Pouco te importe todos os insucessos anteriores. Renasce deles, afirma o bem e segue adiante. Isso é muito interessante para nós também, né? Quando a gente fala dos insucessos anteriores. Muitos de nós ficamos muito focados nos erros do passado, como se esses erros nos definissem. Quando é o contrário, né? Esse nosso histórico vai nos paramentar de novas ferramentas para que nós hoje não cometamos os mesmos erros do passado. Basta que nós, como eu disse mais uma vez no começo, e peço aqui de novo essa reflexão,
ativamente pratiquemos a reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa caminhada. Então, o que eu errei ontem serve de lição para que eu não erre novamente. Né? E não me colocar numa situação em que eu fico estagnado como sendo uma pessoa que errou e eu nunca mais posso acertar e eu não consigo avançar de onde eu estava. Né? Então, são oportunidades. A dificuldade é a medida que nós temos da nossa capacidade. Né? E aí a gente precisa, como diz no Evangelho, começar no dia seguinte o trabalho que nós encerramos no dia anterior. Um dia após o outro, uma folha em branco, recomeçando, atentos ao que nós pensamos, ao que nós manifestamos e seguindo sempre em frente. Né? Na sua origem, isso aí quem vai trazer para nós é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós estamos falando de um amor sublime, a lei de amor que rege tudo e todos. Né? Não estamos falando das paixões humanas, né? Ou das relações interpessoais. E o Espiritismo vem a seu turno trazer uma segunda palavra desse alfabeto divino, que ele fala para que estejamos atentos, pois é uma palavra que ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte, que nos revela, a todos nós, homens deslumbrados, o nosso patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela o conduz, o homem, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou no passado o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Nós dissemos no começo que o homem, né, lá no início da sua caminhada, ele só tem instintos. Nós, portanto, estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para avançar na direção do nosso objetivo, nós precisamos, portanto, vencer esses instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar os nossos instintos para que eles possam sufocar os germes da matéria e se tornar sentimentos. Como eu falei, da semente. Né? Nós temos o potencial em nós. Agora a gente precisa sufocar esses germes latentes da matéria, superando os nossos instintos e amadurecendo para conseguirmos avançar de maneira a desenvolvermos em nós o sentimento. E aí, aproveitando, né, na alusão que nós fizemos sobre a semente, o espírito ele deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que vai nos granjear no futuro muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa que nós tanto procuramos. Portanto, nós precisamos entender que nós estamos na matéria, nós estamos encarnados justamente para aprendizado. E não vai ser um aprendizado fácil. Nós estamos aí num planeta de transição, né, de provas e expiação para regeneração. E temos muitas dívidas, temos muito a superar. Né? Portanto, estamos aqui na escola para sermos testados. Né? Não estamos aqui a passeio. E a gente precisa entender que ao deixar a matéria e voltarmos à pátria espiritual, o que de fato nós queremos levar? Né? É claro que o sustento material, né, o pão de cada dia, com o suor do nosso trabalho, é importante para a manutenção da nossa existência. Mas isso tudo fica aqui. E ao desencarnarmos, chegando do outro lado, o que nós levamos é o que nós cultivamos no campo íntimo do nosso espírito. Né? Então, qual é a herança que nós queremos deixar para nós? Para a nossa versão daqui a 5 anos, para a nossa versão daqui a 20 anos, ou quando nós desencarnarmos para a próxima encarnação? Né? O que nós queremos cultivar em favor de nós mesmos para que a gente tenha uma caixa de ferramentas mais robusta para os desafios do futuro? Não é mesmo? Então,
retomando o Novo Testamento, a passagem que nós falávamos no começo, Jesus dirigiu-se então aos apóstolos caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que ele caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados. O Mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A reforma íntima, eu gosto de brincar sempre, ela é como se fosse uma casa que a gente vai alugar e se você olha fotos pela internet ou se você vai com algum profissional para que ele te mostre a casa, você faz aquela visitação rápida, você acha que está tudo bem, está tudo em dia, excelente. Mas se você não pratica um olhar mais atento, se você não toma o seu tempo para olhar cada cômodo, para fazer perguntas, para tocar, para ver se está tudo certo, você não vai saber o que precisa ser reparado. Você vai ter ali uma demão de tinta para disfarçar uma coisinha ou outra, você vai ter uma torneira que não funciona muito bem, mas que você não viu, um rachado na janela. Então, a reforma íntima ela necessita que a gente olhe para dentro ativamente e vá procurando o que a gente precisa melhorar, sem sentir medo de olhar para dentro de nós, sem sentir medo de olhar no espelho e ver esse homem velho que a gente ainda precisa melhorar. Essas qualidades que a gente ainda não tem, né? Pelo contrário, esses defeitos que a gente ainda traz, né? Mas que são potenciais de qualidades que nós podemos construir, né? A sombra, quando a gente fala desse nosso lado mais sombrio, parece ser um espectro horrível que habita dentro de nós, né? Um monstro que a gente prefere deixar embaixo do tapete. No entanto, quando a gente traz esse nosso lado escuro à luz da consciência, nós vamos ver que se trata nada mais, nada menos do que nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem, de conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro e fora de nós. Então, nós somos um projeto em andamento. E é importante que nós, nesse processo, sejamos os protagonistas, entendendo que é algo que a gente precisa fazer por nós, é o nosso grande objetivo. Mas, ao mesmo tempo, sejamos caridosos conosco, né? Entendendo que somos espíritos milenares, né? Que já caminhamos bastante e que não vamos ter essa mudança de uma hora para outra. Que saibamos respeitar as nossas limitações, tentando identificá-las como forma de oportunidades para melhoramentos, que tenhamos paciência, que tenhamos empatia conosco, né? E que saibamos buscar ao nosso alcance aliados nossos para nos auxiliar, seja um profissional da saúde, um terapeuta, um psicólogo, seja a doutrina espírita, no centro espírita, no tratamento espiritual, nos cursos, no trabalho da caridade, né? Ao lado de grandes provações, Deus sempre coloca conosco a consolação. Nunca estamos sozinhos. Sempre contamos com todo esse cabedal de possibilidades e também de uma falange espiritual gigantesca de espíritos do bem, familiares, amigos de existências anteriores que estão conosco, torcem por nós e nos auxiliam. Nesses casos de turbulência, em que a gente não consegue ver o sol acima da tempestade, que a gente acha que não tem saída, que a gente se preocupa se nós vamos dar conta, que a gente consiga respirar fundo, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus em uma prece, para que consigamos acessar vibrações positivas mais evoluídas, possamos ser alcançados pela espiritualidade e busquemos em Deus a fortaleza que a gente precisa, trabalhando dentro de nós essa nossa conquista de nós mesmos, né? Entendendo que a gente precisa melhorar e, claro, sabendo que é um dia após o outro, um passo após o outro e que nós nunca estamos sozinhos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês. Gostei bastante de trabalhar esse tema nessa noite de hoje. Espero que tenha sido tão produtivo para vocês como também foi para mim. E faço votos de voltarmos a nos ver em breve. Reitero o convite
para todas e todos que desejarem deixar comentários, perguntas, sugestões. Nós vamos ler todos eles posteriormente, conversar com vocês. E também para que revejam essa e outras das palestras que foram veiculadas aqui na página ao longo de todo o mês de setembro. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Desejo a todos vocês muita paz e desejo também que se cuidem. Ainda estamos vivendo numa pandemia. Cuidem daqueles que também convivem com vocês. Tudo bem? Grande abraço. Até a próxima.